8 de janeiro vai ser sempre marcado pelos atos criminosos que aconteceram em Brasília. Os golpistas invadiram os prédios dos poderes, deixando um cenário de total destruição. Vamos agora ver os principais pontos dessa página triste de nossa nação. A invasão começou após uma barreira formada por policiais militares na esplanada dos ministérios, que estava fechada, ter sido rompida pelos criminosos. O Congresso Nacional foi o primeiro a ser invadido. Os terroristas ocuparam a rampa e todo o prédio. As cenas de horror se resumiram em total destruição. Os vidros do Salão Negro do Congresso foram quebrados e o plenário da casa, que foi feito de playground, também ficou danificado. Depois da depredação no Congresso, os vândalos invadiram o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. No STF, eles quebraram vidros e móveis. O brasão da República, que ficava no prédio do Supremo, também foi retirado do lugar e vandalizado pelos golpistas. Já no Palácio do Planalto, além de destruírem os móveis e os vidros do local, os bolsonaristas antidemocráticos danificaram obras de arte expostas nos salões do prédio. Uma delas, a tela do pintor Di Cavalcanti, que foi vandalizado com ao menos 6 perfurações. As cenas de horror chocaram os brasileiros, que viram ainda policiais inertes diante de um cenário de guerra. Enquanto os criminosos invadiam e destruíam os prédios dos 3 poderes, os policiais militares tiravam fotos e conversavam com alguns dos golpistas presentes no local. Enquanto o bate-papo acontecia, carros da própria corporação eram vandalizados e um policial militar e um cavalo foram agredidos pelos criminosos. Em uma coletiva, o presidente Lula anunciou a publicação de um decreto que prevê a intervenção na área de segurança pública do governo do Distrito Federal. De acordo com o decreto, o prazo da intervenção vai até o dia 31 de janeiro deste ano. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 10, e no artigo 34, inciso 3º da Constituição, decreta. Artigo 1º. Fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. A intervenção de que se trata o caput se limita à área de segurança pública, conforme o disposto no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. E diante de todo esse cenário, uma pergunta que possui respostas desde as falas contra a democracia e judiciário protagonizadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Como chegamos até aqui? Pedro Bonenberger. Elias, que dia lamentável nós tivemos neste domingo, não? De fato, cenas não só lamentáveis, mas criminosas. O que aconteceu em Brasília tem nome, é terrorismo, é crime, é golpismo. E isso vem sendo falado há muito tempo. Há quanto tempo a gente não fala que desde antes das eleições, quando Jair Bolsonaro, ex-presidente, dava sinais de que não aceitaria o resultado das eleições. Eu diria que o que nós estamos vivenciando nesse momento, Elias, é uma sequência de omissões. Bom, nós tínhamos o receio desde antes das eleições de que Bolsonaro não aceitasse os resultados. Apesar de, digamos, ter aceitado, Bolsonaro não se pronunciou de uma forma clara sobre isso. Bolsonaro, na verdade, ficou em silêncio durante esse período pós-eleições, fez algumas aparições e, diante de todas as cenas que nós vimos de apoiadores dele, reforço, são bolsonaristas que estão quebrando Brasília, quebrando o STF, destruindo o patrimônio público dentro do Planalto. Essas pessoas estão fazendo isso pelo Jair Bolsonaro. Quando eu digo sobre essa sequência de omissões que nós tivemos no Brasil nos últimos meses, dá para a gente trazer algumas aqui. Entre elas, nós estamos falando, por exemplo, de uma Polícia Rodoviária Federal que não fez nada naqueles bloqueios das rodovias. Pelo contrário, até incentivou em alguns casos, foi o comportamento de alguns agentes da PRF
naquela situação. Esse é um primeiro ponto gravíssimo, porque essa ausência de ações alimenta esse tipo de movimento, que é um movimento golpista, um movimento de terrorismo no país. Em um segundo ponto, em um segundo momento, nós tivemos a ausência de Bolsonaro, que não falou nada depois das eleições e, pelo contrário, foi embora para os Estados Unidos, está lá em segurança, tranquilo, e mais uma vez em silêncio e omisso sobre todos esses pontos que vem acontecendo aqui no país. Mais à frente nós tivemos, após as eleições e no começo deste ano, atos golpistas, acampamentos golpistas em frente a quartéis aqui no Brasil, e mais uma vez, nenhuma ação, tanto do Exército Brasileiro quanto das polícias militares dos governos estaduais, que não fizeram nada para desmobilizar esses tipos de atos. Essa sequência de omissões vem trazendo agora e culminando nesse momento que nós tivemos mais uma vez uma polícia militar omissa, dessa vez no Distrito Federal. Polícia militar que viu tudo acontecendo de camarote e, além de não ter feito nada, diria que fez sim alguma coisa, assistiu, deu risada, gravou vídeos. Nós temos vídeos dos policiais militares em Brasília apenas assistindo esses atos, gravando vídeos, sorrindo para o que estava acontecendo, cenas de depredação, cenas graves. Portanto, o que nós estamos vendo aqui, Elias, de fato, é uma sequência de omissões culminando em atos golpistas, atos extremistas. Essas pessoas têm que ser punidas com prisão. E mais que isso, não só as pessoas envolvidas, mas é o grande foco agora, e foi o que disse também o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele disse o seguinte, que vão punir também as pessoas que financiaram esses atos. Dezenas de ônibus foram para Brasília e esses ônibus não foram de graça. Tem alguém pagando isso tudo por trás. Atos como esse podem sim fortalecer a nossa democracia. Isso porque agora as pessoas que duvidavam que isso fosse acontecer, coisas que a gente vem alertando, eu pessoalmente aqui na TV Diversa venho falando há muitos meses, desde antes das eleições, a gente vem falando isso no Diversa em Rede. Talvez essas pessoas que duvidavam, elas comecem a acreditar no que nós estávamos falando, do risco, do perigo de alimentar atos golpistas. Talvez essas pessoas caiam na real e vejam como isso é prejudicial para o nosso país, para a nossa democracia. Portanto, é um dia que vai ficar marcado na nossa história, marcado de forma negativa. E agora nós teremos que arcar com as consequências desses atos criminosos. Elias.